Então, Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, ele disse: passemos para outra margem. Me ajude aí, sendo um profeta, dando um tapinha no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: já está na hora, já passou da hora de você ir para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como ele estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, tu não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Vocês ainda não têm fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Agora vai comigo aí para o capítulo 5, o versículo de número 21, só o de número 21. Só o de número 21. O que diz aí o versículo de número 21? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, diga de novo. Ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava ali junto do mar. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós respeitamos e honramos o momento da sua palavra. Nós temos esse momento como um momento importante para nós. Por isso pedimos, no nome de Jesus clamamos, que o Senhor venha trazer sobre nós revelação, entendimento, compreensão, resposta, Pai. Ó meu Deus, no nome de Jesus, faz com que o seu nome seja glorificado através da ministração da sua palavra, e com que eu seja apenas um instrumento, simplesmente um instrumento em tuas mãos, a transmitir a palavra do Senhor. Oramos como igreja e no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pode aproveitar o embalo e diga glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem, e o título que eu dei é Subindo para Outro Nível. Líderes, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, precisam constantemente estar subindo de nível. Diga, subindo de nível. Esse texto que nós acabamos de ler conta que Jesus chama os seus discípulos para iniciarem uma viagem para o outro lado do mar. Jesus está chamando os seus discípulos para uma oportunidade de ter novas experiências. Jesus está chamando os seus discípulos para ter uma oportunidade de viver um outro nível. O texto diz que o barco dos discípulos, sendo direcionado por Jesus para ir para outro nível, acabou que eles fizeram com que outros barquinhos os seguissem. Todas as vezes que Deus está dando a oportunidade para um pastor, para um líder subir de nível, a responsabilidade desse pastor e desse líder é muito grande, porque as pessoas, os barquinhos que estão à sua volta, vão subir de nível ou não, dependendo de como esse pastor e esse líder vai proceder na caminhada. Diz que outros barquinhos estavam seguindo. Existem outros barquinhos que estão acompanhando sua vida, pastor. Existem outros barquinhos que estão acompanhando a sua vida, querido líder. E esses outros barquinhos, eles sobem de nível se você subir de nível. Sempre que nós passamos
para um outro nível, nós temos a oportunidade rica de levar outras pessoas conosco. Cada café desse, cada experiência que nós temos, eu estou sempre arrumando uma maneira de reunir pastores e líderes de outros lugares, porque à medida que nós vamos chegando para outro nível, crescendo e tendo experiência, eu quero levar outros comigo. É por isso que nós compartilhamos tudo, nós damos tudo, falamos, discutimos juntos. Estamos constantemente buscando ir para outro nível. Se você olhar o versículo 21 do capítulo de número 5, diz que Jesus outra vez, ele leva os seus discípulos para ir agora para uma outra margem. Para quê? Para poder ir para outro nível. Cada lugar que Jesus ia para uma margem, ele experimentava uma nova experiência. Ele levava os seus discípulos a terem novas experiências que iriam fazer eles chegarem a novos níveis de fé, a novos níveis de experiência ministerial. Ali no capítulo de número 5 de Marcos é onde os discípulos começam a ter a experiência de ver Jesus, ele ressuscitar a filha de Jairo, um pouco antes curar a mulher do fluxo de sangue. Ele estava levando os seus discípulos para outro nível. Eu queria dizer para você que esse café é um café que Deus está proporcionando para nos fazer ir para outro nível na liderança. Você pode dizer amém? Você sabe, eu já estive nesse lago algumas vezes, ali em Israel. É bem possível que esse lago seja o que chamam de Mar da Galileia. E ali, algumas vezes, eu tive a experiência de compartilhar a palavra de Deus ali. Eu tive essa semana boa notícia de que agora no mês de novembro nós vamos estar saindo com uma caravana específica para treinamento de líderes em Israel. E um dos lugares que eu quero levar muitos barquinhos é aqui nesse lago aqui. Quantos barquinhos querem ir comigo para lá? Diga aleluia. Novembro, depois da Conlisul. Olha a oportunidade aí, ó. Bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: ó, a oportunidade aí, ó, irmã. Tua oportunidade. Novembro, eu quero levar muitos barquinhos para lá comigo. Sabe, quando nós estamos a caminho de um novo nível, algumas coisas, elas acontecem. E aí é isso que eu quero compartilhar aqui nessa palavra. Quando nós estamos sendo direcionados por Deus para entrar em um novo nível do ministério, entrar em um novo nível da nossa trajetória ministerial, na liderança, no pastoreamento com o rebanho que Deus nos confiou, nós temos alguns acontecimentos, e a primeira delas é experiências que eu não imaginava que iria acontecer, situações inesperadas. A primeira são situações inesperadas. Eles estavam no barquinho, fluindo tudo bem, feliz da vida, aleluia, vamos chegar do outro lado, Jesus está nos chamando para uma experiência de outro lado, para um outro nível, só que no meio do caminho acontece uma tempestade inesperada, uma tempestade repentina, coisas que eles não conseguiam prever. Eu posso dizer para você, querido, que todas as vezes que Deus está nos levando para um outro nível, algumas coisas inesperadas acontecem. Algumas coisas que nós não imaginávamos que iria acontecer, vêm de repente. Escuta, de repente. Eu imagino os discípulos aqui, feliz da vida, Jesus no barco, aleluia, vamos viajar, oh glória a Deus. E aí começa a soprar um vento de repente, uma tempestade de repente, ficam loucos. Eu não sei você, mas eu já passei algumas tempestades quando eu estava para pular de nível na liderança. Algumas tempestades quando Deus está querendo elevar o nível do ministério, o nível da nossa fé. Tempestades como, por exemplo, perda de pessoas importantes. Tempestades como perda de pessoas que você nunca imaginava que iria perder.
tempestades com alguém que te ajudava muito, tempestade com uma pessoa que talvez era uma bênção financeiramente para a igreja, você está ali feliz da vida, caminhando para outro nível, vem uma tempestade, perdas que você não imaginava. E essas perdas, elas vêm para poder provar, Jesus quer provar de que Ele quer nos levar para outro nível, e a nossa confiança precisa estar nele. Quem está comandando o barco é Ele, quem está na proa do barco é Ele. Mas essas coisas inesperadas, elas acontecem, como por exemplo, um problema sério no casamento de alguém importante da equipe. Você está lá trabalhando, você tem uma equipe, você tem pessoas, e de repente, do nada, você tem alguém na sua equipe que tem um problema sério no casamento, gente que trabalha com você, gente vive com você. Cara, que loucura, como é que eu faço isso? Uma vez, num lugar desse do Brasil, um pastor falou: pastor, o meu pastor aqui, de braço direito aqui, meu grande ajudador aqui, ele teve um problema com a esposa e ele falou, não quero mais. Não quero mais, encheu minha... Não quero mais, rapaz, mas que não quero. Você vai largar, vou largar o braço direito do cara. Então talvez um problema de uma tempestade inesperada no seu casamento. Você está prestes para ir para outro nível, e você começa a sofrer uma tempestade no seu casamento. Meu Deus, logo agora que a gente está com tudo para poder crescer, chegar na outra margem, logo agora. Já compartilhei aqui, o pastor Jorge Linhares compartilha em uma mensagem, isso é público, ele fala de que no auge do ministério dele, ele com o livro Bênção e Maldição explodindo no Brasil e no mundo, ele chega em casa e a esposa dele está com um documento que era o pedido de divórcio entregando na mão dele. Olha, tempestade no momento da transição para um outro nível. Algumas semanas atrás eu tive dando um treinamento em um lugar do Brasil, e o pastor dessa igreja veio compartilhar comigo algumas tempestades que ele estava vivendo, e eu fiquei muito compadecido. Falou: pastor, nós estávamos crescendo demais, ele multiplicou mais de 20 e poucas igrejas que tem, e crescendo nas células, e estava com umas 1.500 pessoas, e bombando na cidade, fazendo. Ele falou assim: pastor, a primeira coisa que aconteceu foi minha esposa, ela foi fazer um exame normal, de rotina, foi ver uma coisazinha simples, chegou lá nessa coisa simples, descobriu que estava com câncer na mama, e aí tive que parar tudo para cuidar da minha esposa. No período que a minha esposa está acabando, pastor, com tratamento, quando ela está ali melhorando, eu tive que afastar um pouco na igreja, que eu estou voltando, que ela está acabando com o treinamento, me estoura uma bomba. Meu filho, que é o meu braço direito, meu filho, o pastor que estava me substituindo na igreja, eu descobri que o meu filho estava 1 ano e meio em adultério com uma outra líder da igreja, pastor. 1 ano e meio, meu filho, pastor. Tinha acabado de vir de uma luta na esposa com câncer. Tempestade no ministério, na hora de subir de nível. Tempestade no ministério, na hora de subir de nível. Jesus, ele estava na proa daquele barco. A tempestade veio e Jesus continuava ali. Escute, querido líder, talvez você esteja passando algum tipo de tempestade no ministério. Eu preciso dizer, o Senhor está querendo levar você para outro nível, e Ele não saiu do seu barco, Ele continua ali. Ele está na proa do barco, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele continua ali, ali. Aleluia, aplauda aí o Senhor. Agora, pastor, por quê? Por que então dessas tempestades que vêm no ministério? Por quê?
Porque se Deus quer me levar a outro nível, porque Ele não me pega logo com a mão e me coloca lá e acabou? Não! As tempestades, elas fazem parte do processo de nos levar para outro nível. Por quê? A tempestade, ela serve para poder melhorar ou piorar a minha liderança. E é nessa hora que eu vou dizer para Deus se eu estou preparado para níveis maiores ou não. A tempestade que os líderes passam ou piora eles ou melhora. O que acontece com você? Deuteronômio 8, quando o Senhor fala por que Ele permitiu 40 anos do povo no deserto, Ele diz para te tentar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. A tempestade, ela revela o que verdadeiramente está no coração do líder. Existem líderes que quando passam a tempestade, eles fecham o seu coração. Eles fecham a sua mente. Não se abrem para receber ministração e ensinamento de ninguém. Fecham o seu coração com um sentimento de amargura que só o faz ser derrotado pelo inimigo cada vez mais. E um líder que está passando angústia, tempestade, depressão, e fecha seu coração e fecha sua mente, ele está dando uma resposta para Deus de que ele ainda não está preparado para o outro nível. É por isso que eu amo muito o texto de Jeremias 12:5, que diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que quer competir com quem anda a cavalo? Se essa tempestade que você está vivendo hoje, você está deixando a angústia tomar conta de você, a amargura aprisionar seu coração, a sua mente se fechar para tudo e para todos, como que você quer que Deus confie coisas maiores nas suas mãos? Mais vidas, mais pessoas. Deus é zeloso com a sua obra. Eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso saber lidar. As tempestades, elas servem para que as coisas erradas e pessoas erradas saiam do barco. Diga ai, ai, ai. As tempestades, elas servem para poder tirar do barco pessoas que nunca estiveram com você, porque na hora da tempestade, as pessoas que nunca tiveram com você verdadeiramente, elas não vão ficar no barco, elas vão pular fora dele. Às vezes Deus, para poder fazer uma obra tremenda, poderosa, levar você para outro nível, escute o que eu vou dizer, Ele vai precisar de tirar algumas pessoas do seu barco. Ele vai precisar tirar. Quando as pessoas erradas, elas saírem da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer. O problema é que você está amarrando demais pessoas erradas no seu barco. É bem possível que Deus vá proporcionar uma tempestade, para que pela força da tempestade, você possa entender e permitir as pessoas erradas saírem. Uma tempestade colocou Jonas para o lado de fora do barco. Jonas era alguém errado naquele barco. Aqueles tripulantes daquele navio, eles pagaram o preço de uma tempestade porque Jonas estava ali. Deus proporciona uma tempestade, tira Jonas e o barco continua a andar normal. As tempestades, elas são importantes. Elas servem para poder testar a fidelidade de alguns. É na hora da tempestade que você vai provar se o que você tem escutado, a fala de algumas pessoas,
se ela é realmente a verdade do seu coração ou se é uma fala da boca para fora. Às vezes a tempestade vem para poder te mostrar se o que falam da boca, se é o que verdadeiramente o seu coração está cheio. Porque tem gente que fala para você, jura para você fidelidade e lealdade, mas na hora da tempestade, eles são os primeiros a pular fora do barco. Fala para o vizinho que está do seu lado, isso é bom. Porque sem a tempestade, você não iria ver isso. Quantos podem dizer aleluia? Terceiro, a tempestade que nós sofremos no ministério, ela serve para testar a resistência do nosso barco. Como é que é a minha resistência no ministério? Como é que é a minha firmeza enquanto líder de célula, enquanto pastor, enquanto supervisor? Ora, se eu quero coisas maiores, como é que está a minha resistência nas coisas menores? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Aguente a pressão do pouco, porque Deus vai ver que você está habilitado para Ele dar muito. Porque quanto mais você cresce, maior são as pressões, maiores são os inimigos, maiores são os adversários, maiores são os ataques do inimigo. Você quer crescer mesmo? Seja forte, mostre a firmeza do seu barco nas coisas menores. Mostre a firmeza do seu barco agora, nessas coisas menores. Tempestade serve para isso. Seu barco, ele é destruído facilmente? Ou o seu barco, ele aguenta a tempestade até a hora em que Jesus decide levantar e mandar acalmar? A tempestade, ela serve para poder testar a nossa fé na palavra de Deus, se acreditamos quando nós ouvimos a Deus de verdade ou não. Porque quem foi que falou, vamos para o outro lado? Pegou, arrumou o barquinho e falou assim, olha, vamos lá para o outro lado. Quem foi que falou? Se Jesus falou, vamos para o outro lado, significa que eu preciso descansar, confiar, porque do outro lado eu irei chegar. Descansar, confiar que do outro lado você vai chegar. Mas o problema é que quando nós estamos no meio da tempestade, nós esquecemos quem nos mandou ir para o outro lado. Você iniciou um projeto, você iniciou um trabalho, você iniciou uma visão de Deus, e aí Deus falou com você, você tem convicção, foi Deus que falou, foi Deus que revelou, e no meio do caminho você começa a sofrer tempestade. Na hora dessa tempestade, Deus está testando, será que Ele vai continuar acreditando naquilo que eu falei a Ele? Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Como é que pode, pastor? Deus me chamou para liderar e agora eu estou numa crise dessa? Como é que pode, pastor? Deus falou para eu começar a aplicar um trabalho na igreja, começar a trabalhar, discipular, trabalhar célula. Aí eu estou obedecendo a Deus e olha que luta violenta. Aleluia, faz parte. Aleluia, faz parte. Nós precisamos confiar, acreditar que nós vamos chegar na outra margem. Vamos chegar na outra margem. Quinto, que a tempestade ela serve para testar o nosso compromisso com a viagem. O que Jesus queria saber é, olha, que no capítulo 5, versículo número 21, Jesus dá uma outra viagem de outra margem para outro lugar. Jesus queria saber, eu quero saber se nessa viagem, na hora que eles estiverem avaliando o vento e a tempestade, se eles vão permanecer dentro do barco ou se eles vão pular fora do barco. A tempestade vem para que o Senhor possa testar o nosso compromisso com a viagem. Quantas vezes
Quantas vezes que eu já vi líderes de célula, até pastor, líder que cuida de muitas células, na hora da tempestade, ele fala: pastor, eu não estou aguentando, eu vou largar tudo. Vou largar tudo, vou chutar o balde, vou largar tudo, não estou aguentando não, vou largar tudo, eu vou largar tudo. Você já pulou fora do barco, meu filho. Irmã, você já pulou fora do barco. É porque Jesus é misericordioso. Ele vai lá e ele traz você de novo. Só que você não vai subir de nível. Você está entendendo? Você pula do barco, Jesus é muito misericordioso. Ele vai lá, pega você, bota você de novo. Mas ele fala: vamos voltar para a mesma viagem. Porque você ainda não foi aprovado nessa viagem. Não vai ser dessa vez que você vai subir de nível. Eu preciso parar de ficar falando isso. Eu preciso parar, sabe por causa de quê? As lutas fazem parte do ministério. Dor, sofrimento faz parte do ministério. Ingratidão faz parte do ministério. Traição faz parte do ministério. Você dá, fazer e não ganhar nada faz parte do ministério. E você já sabe disso desde que você entrou. Você não está enganado com nada. Ninguém mentiu para você. O Senhor não mentiu para você. Você sabe qual é o preço do ministério. E se você um dia disse sim, então trate de levantar, pagar esse preço com alegria e falar: Jesus, estou preparado para ir para outro nível. Jesus, estou preparado para ir para outra margem. Venha o que vier, eu não vou pular lá fora do barco. Aleluia. Por favor, fale para o seu vizinho: venha o que vier, irmão, eu não pulo fora do barco. Diga: eu não pulo fora do barco. Meu Deus do céu. Irmãos, se você falar assim, me perguntar: pastor, algumas vezes já passou pela sua cabeça de você largar tudo, de você desanimar? Muitas vezes que já passou pela minha cabeça, só que eu bloqueio aqui, não deixo sair aqui. Você está entendendo? Aqui, cara, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Senhor, é melhor eu parar com essas coisas, é melhor eu deixar do jeito que está, eu vou parar, Senhor. Você bloqueia isso aqui e não deixa isso sair aqui. Porque se você bloquear aqui, você já venceu a pressão de Satanás para você pular fora do barco. Você já venceu a pressão do Satanás para você pular fora do barco. Deus não tem compromisso com líderes que se acovardam. Líderes que um dia assumiram um chamado precisam ser maduros. Hebreus diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma, da minha alma e da alma de outros. Então existem outros que estão olhando para mim como pastor, como que eu vou lidar na hora da tempestade. O que eu falo na hora da tempestade? Como que eu procedo na hora da tempestade? Como eu estou agindo na hora da tempestade? A mesma coisa você, seja você um pastor ou um líder de célula. Existem pessoas que estão olhando para ver o que você vai fazer na hora da tempestade. O que você vai falar na hora da tempestade. Como é que você vai agir na hora da tempestade. As pessoas estão olhando. É por isso que nós não podemos recuar. Não podemos recuar. Bom, pastor, é tudo isso que nós... A tempestade é para isso? É por isso que passamos a tempestade? E agora eu quero aqui dizer para você 5 coisas que você não deve fazer na hora da tempestade para que você possa pular de nível. Quantos querem isso? Diga aleluia. Amém? 5 coisas que você precisa fazer na hora da tempestade para você, no final, pular de nível. Eles chegaram na outra margem e depois da outra margem Jesus falou: vamos para outra margem, e daí então eles foram sempre subindo de nível. A primeira coisa que eu não devo fazer, eu não devo abrir a minha boca para
blasfemar contra Deus. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai, ai, ai. Pastor, como assim blasfemar contra Deus? Porque existem tempestades que nós, líderes, passamos, que essas tempestades, Deus permite ela para tudo aquilo que eu falei, só que o start daquela tempestade foi dado com uma iniciativa minha. Aquela tempestade, ela se iniciou por alguma coisa que eu fiz. Exemplo. Tem tempestade que algumas pessoas estão vivendo no ministério porque vocês colocaram no ministério e deram oportunidade demais, deram valor demais para alguém que Deus não mandou você dar. Então, se você deu, se paga a conta, se garante de pagar a conta. Porque é muito fácil eu pegar e transferir, ó Deus, por que o Senhor, está vendo, o Senhor deixa, que prova, Senhor, por que o Senhor permitiu isso com isso? E Deus está falando, foi você que decidiu, eu permiti, mas foi você que decidiu, foi você que escolheu, foi você que colocou, foi você que antecipou o tempo, foi você que passou tudo na frente, foi você. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Então não jogue para Deus uma culpa que não é de Deus, isso é blasfêmia. Não jogue para Deus uma coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Número 2, além de não culpar a Deus, se eu quero, o que eu não devo fazer na hora da tempestade, se eu quero chegar a outro nível? Pare de culpar as pessoas, pare de culpar as pessoas, principalmente sua esposa, seu esposo e algumas pessoas que estão ao seu lado. Se alguém está liderando aquela igreja, aquela célula, esse líder é você, e alguma coisa deu errado, fugiu do controle, o culpado foi você. Ai, ai, ai. Para de colocar a culpa nas pessoas. Não, pastor, mas não foi eu não, foi a outra pessoa. E quem que permitiu a outra pessoa ter a autorização que ela teve para fazer tudo que ela teve? Não, pastor, não foi eu não, foi porque a minha esposa, e quem é que é o sacerdote, o homem daquela casa, que tem que pegar aquela esposa e falar: minha filha, não vamos fazer essas besteiradas todas. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: como eu estou amando você ouvir essa palavra. Você já pensou se na hora da tempestade, Pedro acusa Tiago, Tiago acusa João, na hora da tempestade, não adianta tentar arrumar o culpado. Na hora da tempestade, tem que pensar na melhor maneira para que ela vá embora. Não adianta. Depois que passar, você senta, conversa, avalia e fala: não vamos mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Minha esposa, você não vai mais fazer isso. Depois da tempestade. Na hora da tempestade, não adianta brigar. Nós aqui fazemos eventos e damos treinamentos, e aí conferência do MDA e com o Lisu e várias outras coisas nós fazemos, encontros. E o que sempre eu reúno a equipe e eu falo: gente, na hora do evento, se acontecer algum estresse, alguma tempestade, vocês precisam resolver o problema que está ali, mas não entrem em atrito em quem foi certo e quem foi errado. Depois que passar o evento, a gente senta, conversa e coloca os pingos nos is. Mas na hora do evento, não entrem em confusão para poder entender quem foi o culpado da tempestade. Simplesmente resolva o problema. Acabou, aí a gente senta para poder prevenir, para dar outra vez não ter aquele problema. Quantos podem dizer aleluia? O problema é que tem gente que quer na hora da tempestade encontrar culpado. Não funciona, não rola. Terceiro, que eu não devo fazer: se eu quero chegar do outro lado, isso aqui é mais do que óbvio. Se eu quero chegar do outro lado, na hora da tempestade, o que eu não devo fazer? Eu não devo
pular fora do barco. Gente, quem pula fora do barco é um suicida. Escute o que eu estou falando. Suicida como, pastor? Um suicida da sua própria vida? Um suicida ministerial. Por quê? O que eu conheço de gente, você é bem capaz que conhece também, de que no momento da tempestade, o cara pulou fora do barco da liderança de uma célula, pulou fora do barco da liderança de um ministério, pulou fora do barco, talvez, do pastorear uma igreja, e ele está tentando até hoje voltar a ser o que ele era. E ele não consegue, porque um dia ele foi um suicida ministerial, ele pulou fora do barco. Você deve conhecer gente assim. Não pule, está numa luta violenta, numa tempestade violenta no ministério, fala, eu não vou sair daqui. Jesus falou que eu vou ficar aqui até chegar do outro lado, e eu vou chegar do outro lado, porque Ele vai acalmar a tempestade, me guardar na tempestade, me proteger na tempestade, mas eu não abro mão do chamado e da liderança que um dia Deus confiou na minha vida, não abro mão. Lucas capítulo 9, versículo 62, aquele que um dia coloca a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não está apto a entrar no reino de Deus. Quer chegar na outra margem, não pula fora. E tem gente que fala assim, não, vou dar uma puladinha aqui, depois eu volto. Irmão, é muito difícil voltar. Vou dar uma paradinha aqui, depois, é muito difícil você voltar. Quando muito você está passando uma tempestade, que seja algo mesmo de saúde, algo mesmo que você vai precisar cuidar no seu casamento, algo que você precisa resolver ali, aí você diminui o seu trabalho. Você diminui o seu trabalho no barco. Você talvez vai falar, me ajudem vocês a remar, eu vou ficar aqui quietinho aqui, mas eu estou dentro do barco, eu não larguei nada. Você está entendendo? Eu estou dentro do barco. Não pula fora do barco, porque pular fora do barco é suicídio ministerial. Então você precisa continuar envolvido, continuar envolvida. Outro, o que eu preciso, o que eu devo não fazer, pastor, na hora da tempestade? De maneira nenhuma, perca Jesus de vista. Sabe o que aconteceu ali? Eles, na hora da tempestade, eles começaram a ter uma confusão mental muito grande. E entraram em desespero. Só depois de um tempo que alguém vem lembrar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Fala para o teu vizinho, fala assim, Jesus está aí, irmão. Jesus está aí. Porque às vezes na hora da tempestade vem uma confusão mental tão louca que nós queremos resolver com a força do nosso braço, nós queremos resolver talvez com as nossas influências, nós talvez damos tudo como perdido, e aí se eu não perder Jesus de vista, eu vou sempre querer que a tempestade ela seja acalmada com a ajuda dEle, com a palavra dEle, com a influência dEle. Eu estou vendo que Ele está aqui, eu estou clamando de manhã na minha casa, porque eu sei que Ele continua sendo o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor daquele ministério lá, então eu não vou perder Ele de vista. Ele sabe como que é cada um que você está cuidando, cada líder que faz parte da sua equipe, cada pessoa que está junto com você, cada pessoa que o inimigo está usando para se levantar, Ele conhece tudo dessa tempestade. O segredo é, não foque na tempestade, foque naquele que pode acalmar a tempestade, naquele que pode acalmar a tempestade. É nele. Porque o problema é quando o líder perde Jesus de vista e foca só na tempestade. É muito problema, é muito problema, é muito problema, é muito problema, é muito problema. Mas cadê Jesus nessa história? Cadê Jesus? Você não está vendo Ele? Ah, pastor, mas é porque é muito problema. Cadê Jesus? Pastor, mas Jesus não está fazendo nada. Eu vou dar só uma coisa: quantas vezes no seu ministério, na sua caminhada cristã, você já passou por pressão que parecia que você não estava vendo nada, parecia que você não estava tendo solução e melhora nenhuma, e de repente, de uma hora para outra, Jesus vem com providência, e Ele surpreende você com livramento, Ele surpreende você com algo que você não imaginava, em cima da hora Ele vem e traz o milagre dEle. Quantas vezes você já viu isso acontecer, irmão?
Então lembra que Jesus é o mesmo. Lembra que Ele é o mesmo. Ele já apaziguou algumas tempestades no seu ministério, já apaziguou algumas tempestades na sua vida. Essa que você está vivendo agora é mais uma que Ele está prontinho para acalmar. Somente seja aprovado no teste. Somente seja aprovado no teste. E por último, para terminar. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele então repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. Se você quer sair da tempestade, aprenda a pedir ajuda. Porque Jesus, Ele se manifesta para poder nos ajudar através do seu corpo com autoridade legal nessa terra. E o corpo de Jesus, que é a autoridade legal aqui nessa terra, chama-se igreja. Você como pastor, você como líder, pode estar passando uma tempestade muito grande. Uma luta muito grande. Você está aguentando firme. Mas o segredo para você ver essa tempestade acalmar é você ter um coração 100% transparente para pedir ajuda à igreja. Para pedir ajuda ao corpo de Cristo, chamado igreja. Existem pessoas na igreja onde você pode abrir seu coração e pedir ajuda. Existem pessoas na igreja, o corpo de Cristo, que você pode abrir o seu coração e pedir ajuda. E depois que nós fazemos tudo isso, diz o texto: então ele repreendeu o vento, disse para o mar: cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. A bonança é o sinal do novo nível. A bonança é o sinal de um novo nível. Existem pastores e líderes, irmãos que estão aqui nessa manhã, que estão passando algumas tempestades no ministério. Deus trouxe você aqui para dizer: não erre nessa fase. Eu quero te levar para o tempo da bonança e fazer você experimentar um novo nível. Levante-se glorificando ao Pai em nome de Jesus.